Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Francisco, sou o coordenador do time pedagógico aqui da Amplia, sou professor de História e estou aqui para falar com vocês sobre um tema super relevante para o ano de 2025, que é a mudança que a gente vai ter para o novo ensino médio, né? Essa mudança a gente sabe que vai impactar fortemente o processo das escolas, inclusive a distribuição do material, e é exatamente para isso que a gente vai tratar aqui, é com isso que a gente vai falar aqui. Eu vou começar aqui minha apresentação, gente, para organizar melhor para vocês, através dessas imagens que eu vou mostrar enquanto eu vou falando, para a gente poder entender de maneira mais clara o que vai ser aplicado para 2025 em relação ao novo ensino médio, tá bom? Deixa eu começar a apresentar aqui. Bom, primeiro a gente vai falar, como eu disse, das mudanças que o novo ensino médio de 2025 vão implementar. Para contextualizar essa mudança, vale a pena a gente começar falando do projeto de lei, né, que nasce ali com orientação do Ministério da Educação, passa pelo Congresso Nacional, portanto, do ponto de vista legislativo, é um projeto de lei provocado pelo Congresso Nacional. Ele foi votado no Congresso Nacional, foi para o Senado, passou por apreciação do Senado, voltou para o Congresso Nacional e foi finalmente sancionado no início desse mês de agosto. Isso, obviamente, fez o projeto ganhar força de lei, que é a Lei 14.945 de 2024. Bom, quais são os 3 pontos que essa lei altera, de fato, na proposta do novo ensino médio? São 3 pontos bem essenciais. 1, na distribuição da carga horária. 2, nos componentes obrigatórios. E 3, na restrição de aulas de ensino à distância. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Eu vou contextualizar essas 3 modificações e, para fechar, a gente vai falar das ofertas que a gente vai fazer, que a Amplia vai fazer para 2025, tá? Então, vamos começar aqui com a distribuição da carga horária. Primeiro de tudo, antes da gente começar a falar dessas mudanças da carga horária, eu acho que vale a pena a gente falar aqui do calendário de implementação desse novo ensino médio. Por quê? Porque esse calendário de implementação, ele começa em 2025 para a primeira série do ensino médio. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eu estou querendo dizer que, para 2025, as turmas de segunda série do ensino médio e terceira série do ensino médio, elas ainda são orientadas pela lei anterior. Então, até esse ciclo fechar, a lei anterior ela vai estar em vigor na segunda e na terceira série. No caso, só em 2026, final de 2026, que a terceira série conclui esse ciclo, esse último ciclo do novo ensino médio, e aí a gente deixa de ser orientado pela lei antiga e passa a ser absolutamente orientado pela lei nova. Portanto, o primeiro ciclo de fechamento da lei nova vai fechar só em 2027, tudo bem? Dito isso, o que vale a pena a gente levantar aqui, a gente mostrar? Vale a pena a gente levantar 2 pontos. 1, o aumento da carga horária da parte comum, ou daquilo que a gente costuma chamar de FGB. E 2, a diminuição do tempo do que a gente chama de parte flexível, ou dos itinerários formativos. É importante dizer que as 3.000 horas ao longo do ciclo foram mantidas, tá? Então, qualquer colégio de ensino médio hoje no Brasil, ele precisa trabalhar com 3.000 horas ao longo do ciclo, ou seja, nas 3 séries daquele segmento. Isso, obviamente, corresponde a 1.000 horas por ano letivo, tá bom? Dentro desse contexto, como é que fica a distribuição dessa parte comum? Para a gente entender melhor essa carga horária semanal, eu achei muito interessante que a gente transformasse, a gente fizesse uma espécie de depara daquele número de horas que são exigidas pela lei com o número de tempos semanais. Por quê? Porque eu acho muito mais didático a gente pensar em horas semanais, né? Então, quando a gente pensa em 3.000 horas ou pensa em 1.000 horas ao longo de um ciclo, para enquadrar isso na minha grade de horário, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que um colégio de ensino médio hoje no Brasil não pode trabalhar com menos de 30 tempos semanais. E a hora-aula que eu considerei aqui para esse cálculo foi uma hora-aula de 50 minutos. Por que uma hora-aula de 50 minutos? Porque
a maioria dos colégios no Brasil trabalha com essa hora-aula de 50 minutos. A gente tem colégios que trabalham com 45 minutos, tem colégios que trabalham, especialmente no norte, colégios que trabalham com 1 hora, com 60 minutos na sua hora-aula. Então, existem aí diferenças regionais, mas, pegando numa média, a maioria dos colégios trabalha com 50 minutos de hora-aula. Então, 30 tempos semanais seria o necessário para você concluir essas 1.000 horas por ano e, portanto, 3.000 horas ao longo do ciclo. Dentro disso, a gente tem uma subdivisão, como eu falei, na parte comum e uma subdivisão na parte flexível. A parte comum, ela vai corresponder a 24 tempos semanais desses 30. Então, quando eu penso na parte comum, eu tenho que olhar para a formação geral básica com uma carga horária mínima de 2.400 horas. Essa palavra aqui que eu destaquei, mínima, ela faz uma grande diferença na compreensão dessa nova carga horária. Por quê? Porque na lei anterior, a gente falava numa carga horária máxima de 1.800 horas. Nesse modelo aqui, a gente está falando numa carga horária mínima de 2.400 horas. O que significa dizer que se um colégio ele quer trabalhar com 28 tempos, ele quer trabalhar com 30 tempos, ele pode trabalhar com essa quantidade de carga horária na parte comum sem estar descumprindo a lei. Tudo bem? Paralelo a isso, a gente tem 600 horas voltadas para a parte flexível. O que significa? Que 6 tempos desses 30 precisam ser direcionados para a parte de itinerários formativos, a parte flexível do documento, tá bom? Para a gente falar melhor dessa parte flexível, vale a pena a gente chamar a atenção para alguns pontos da lei, né? A carga horária mínima de 600 horas, que eu já tinha citado aqui para vocês, mas um outro aspecto do artigo 35, no inciso 2º, que ele diz que é obrigatório o aprofundamento integral das áreas de conhecimento, de todas as áreas de conhecimento. Ou seja, eu tenho que trabalhar ciência humana, ciência da natureza, tenho que trabalhar matemática e linguagens nesses itinerários formativos. Numa organização que contemple, no mínimo, 2 itinerários formativos. Então, é claro que eu, obviamente, respeito e entendo que alguns colégios, eventualmente, não conseguem assumir esse compromisso de oferecer 2 itinerários formativos. Imagina um colégio no interior do Brasil que está numa cidade super pequenininha e que o seu ensino médio ele tem, sei lá, na primeira série, 12 alunos matriculados. Será que esse colégio ele consegue fazer 2 itinerários formativos? Consegue oferecer 2 itinerários formativos? De fato, seria muito difícil para esse colégio fazer isso. Mas, pensando na lei federal, a lei federal traz essa informação, né? A obrigação do colégio trabalhar com 2 itinerários formativos e com aprofundamento de todas as áreas do conhecimento. Isso significa dizer que, por exemplo, grande parte dos nossos colégios que hoje já trabalham oferecendo aqueles 2 itinerários formativos, um que a gente chama de narrativas do mundo, que é esse aqui que eu trouxe como exemplo, e o outro que a gente chama de rota exata, ele vai estar dentro da lei. Por quê? Porque você vai estar oferecendo 2 itinerários, o Narrativas do Mundo e o Rota Exatas, e esses itinerários, eles são integrados. Portanto, no caso do Narrativas, ele trabalha com ciência humana e linguagens de forma articulada, enquanto o Rota Exata trabalha de forma também articulada com a parte de matemática e de ciência da natureza. Então, na parte flexível, a gente tem o material que consegue atendê-los de maneira bastante tranquila. Francisco, e aqueles colégios que não vão conseguir oferecer 2 itinerários formativos? Esse colégio ele precisa entrar em contato com a sua delegacia de ensino, com a sua secretaria de educação e entender regionalmente o que ele vai poder oferecer, né? De maneira que a secretaria de ensino chancele a sequência, o segmento do novo ensino médio dentro desse colégio, tudo bem? Falando agora dos componentes obrigatórios, né? O que chamou muita atenção quando a gente pensou inicialmente no antigo novo ensino médio, ou seja, na lei anterior que falava do novo ensino médio. Uma coisa que chamou muita atenção foi a sociologia, a arte e a filosofia. Por quê? Porque essas 3 disciplinas,
inicialmente, lá no ensino médio da minha época, eram disciplinas que, por sua vez, já recebiam um tempo de aula cada uma. Cada uma delas trabalhava com um tempo de aula. Bom, quando veio essa reformulação para o novo ensino médio, muitos sistemas de ensino, muitos colégios, passaram a separar essas disciplinas ao longo dos anos. Então, por exemplo, no nosso modelo de oferta que a gente fez anteriormente, até por conta do esmagamento que a gente sofreu em termos de carga horária, a gente ofereceu artes na primeira série da FGB, sociologia somente na segunda série e filosofia somente na terceira série. Foi a saída que a gente encontrou para dar conta de trabalhar esses conteúdos. Mas agora a gente conseguiu ganhar um campo de manobra, a gente conseguiu ampliar o nosso espaço. Então, de 1.800 horas, a gente passou para pelo menos 2.400 horas. Então, de 18 tempos, a gente passou para pelo menos 24 tempos semanais. E com isso, a gente conseguiu incluir sociologia, artes e filosofia ao longo das 3 séries. Hoje, vocês podem me perguntar, hoje é dia 23, 24, não, 23, 23 de agosto. Hoje, 23 de agosto, Francisco, é obrigatório pela lei que o meu colégio trabalhe sociologia, artes e filosofia ao longo das 3 séries? Não. Segundo a lei, não há essa especificidade ainda. Mas o que a lei está falando? A lei está falando que essa é uma deliberação do CNE, do Conselho Nacional de Educação. Então, quem vai definir se sociologia, artes e filosofia vão precisar aparecer ao longo dos 3 anos é o CNE. Essa orientação ainda não foi publicada, desculpa, não foi publicada ainda, mas ela vai provavelmente ser chancelada, ou seja, essas 3 disciplinas muito provavelmente vão aparecer ao longo das 3 séries. Um outro ponto que eu achei importante a gente destacar aqui é o espanhol como disciplina facultativa. Por quê? Lembra que eu falei lá no início que esse documento é um documento de provocação da Câmara dos Deputados? Ele foi votado primeiro na Câmara dos Deputados, ele foi oferecido como pauta na Câmara dos Deputados, foi votado inicialmente na Câmara e ele subiu para apreciação do Senado Federal. O Senado Federal fez algumas modificações, entre elas a de colocar o espanhol como disciplina obrigatória ao longo dos 3 anos. Mas, como eu falei, essa é uma lei de provocação da Câmara Federal. Então, ela volta para a Câmara Federal para ver se aquelas alterações que o Senado fez serão ou não mantidas. No caso do espanhol como disciplina obrigatória, essa foi uma mudança que foi vetada. Então, o espanhol voltou a ser facultativo e a lei que foi encaminhada, né, o projeto de lei que foi encaminhado para a sanção presidencial, foi um projeto de lei que coloca o espanhol como facultativo, ou seja, não é obrigatório para as escolas trabalharem com o espanhol no ensino médio. Claro que se a escola quiser trabalhar, a gente tem os materiais necessários para oferecer, para a escola poder adquirir, mas não é obrigatório trabalhar com o espanhol no ensino médio, tá bom? Outro ponto importante que se relaciona com a lei do novo ensino médio, embora não seja a lei do novo ensino médio, é a Lei 14.926, que fala da obrigatoriedade de todo o projeto curricular dos colégios de ensino médio trabalharem com objetos de aprendizagem voltados para a proteção à biodiversidade e mudanças climáticas, tá? Então, esses elementos, esses objetos de aprendizagem, eles passam a ser obrigatórios. O que também nos deu tranquilidade foi verificar que no nosso material a gente já tinha a abordagem desses conteúdos. Então, tanto no nosso material de FGB quanto no nosso material de itinerário formativo, esses temas são abordados de maneira bem aprofundada. Então, a gente está bem tranquilo e os colégios podem ficar bem tranquilos, porque, naturalmente, os professores vão trabalhar com esses temas que agora são obrigatórios, tá bom? Em terceiro lugar, a restrição do uso do EAD. Por que vale a pena a gente falar da restrição do uso do EAD aqui? O que acontece? Nós temos uma lei anterior que ela propunha que 20% de toda a carga horária do ensino médio
pudesse ser oferecida em formato de ensino à distância, tá? Então, a lei anterior, ela dizia, olha, se você tem que cumprir 1.000 horas em cada ano, você pode pegar 200 horas letivas desse ano e distribuir como EAD, em matérias como EAD. Isso fica proibido agora. Por quê? Porque na lei fica explícito que o EAD, fica explícito que toda a parte comum, ou seja, toda a FGB precisa ser trabalhada em formato presencial. Ah, Francisco, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a parte do EAD, os 20% de permissão do uso do EAD, ficam exclusivamente para a parte flexível. Então, os colégios eles vão poder trabalhar com EAD desde que não supere um tempo de aula daqueles 6 da parte flexível, né? Se o colégio quiser trabalhar com mais tempos de aula, ele vai precisar ampliar a sua grade na parte flexível para poder oferecer mais tempos de aula pelo EAD, tudo bem? E aí, para a gente fechar aqui essa breve explanação, a gente vai falar das ofertas Amplia em relação ao novo ensino médio. Bom, 2 foram as ofertas que a gente desenhou para 2025, tá? E aí, lembrando, a gente começa 2025 no primeiro ano, escala em 2026 primeira e segunda série e escala 2027 para a primeira, segunda e terceira série, fechando esse ciclo. Bom, vamos lá. O que ficou muito claro para a gente? A gente precisa trabalhar com 800 horas de FGB, né, da parte comum, e 200 horas com a parte flexível, né? Portanto, dentro daquilo que a gente está chamando de modelo Amplia, ou, como muitos estão chamando, a oferta oficial Amplia para 2025 na primeira série, é essa aqui. 800 horas de FGB e 200 horas de itinerário formativo. Só que o que aconteceu? Houve um veto presidencial a essa lei, que foi o veto do uso dos itinerários formativos dentro do Enem. Ou seja, o Enem em 2027, ele não vai poder cobrar os itinerários formativos. Os itinerários formativos, eles são obrigatórios de serem trabalhados pelos colégios ao longo dos anos, no mínimo 600 horas, mas no Enem ele não vai ser cobrado. Diante desse veto, o que a gente percebeu, o que a gente entendeu? A gente pensou, cara, muitos colégios que trabalham de maneira muito forte no seu projeto de aprovação para o Enem, de repente não vão querer usar os itinerários formativos, né? Ainda que a lei os obrigue. E aí, o que a gente fez? A gente desenhou um projeto de oferta, que é um projeto de oferta, digamos assim, alternativo, né? Então, vamos imaginar o seguinte, um colégio que queira trabalhar somente com a parte de FGB, ele pode trabalhar todo o conteúdo de FGB na primeira e na segunda série, e na terceira série adotar um material que a gente chama de revisional, né? Um material que, de repente, vai dar para o aluno dele uma preparação mais contundente ali para o Enem. Esse colégio também, se ele ampliar o seu número de aulas, se ele trabalhar com mais de 30 aulas ao longo dos anos, ele também consegue encaixar não só a parte de FGB, mas como ele conseguiria encaixar de maneira avulsa, digamos assim, os itinerários formativos que eventualmente ele solicitar ao nosso time, solicitar a Amplia, tudo bem? Então, é uma forma do cara trabalhar com o modelo de alternativa Amplia, né, que não é o modelo oficial, como eu já disse, mas ele trabalha com o modelo de alternativa Amplia, cumprindo o que a legislação está definindo como regra, tá bom? Aqui é só para vocês terem uma noção de distribuição da carga horária que a gente está sugerindo. Então, são 24 tempos voltados para a FGB, 5 tempos voltados para o IF, para o itinerário formativo, que é a parte flexível, e um tempo voltado para o projeto integrador, o que conclui os 30 tempos semanais, tá? E aqui a gente também tem uma sugestão de distribuição de grade de horário que a gente vai mandar para vocês através do guia pedagógico, esse que a gente possivelmente vai estar liberando agora no início de setembro. A gente já queria ter liberado, mas a gente não conseguiu em função dessas mudanças da nova lei.
Então, isso aí vai ser encaminhado para os colégios através do guia pedagógico, tá bom? Enfim, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Queria muito agradecer a presença de todos que participaram dos bate-papos que a gente fez e deixando isso aqui registrado para quem tiver dúvida e poder tirar suas dúvidas através dessa explanação aqui, tá bom, gente? Muito obrigado.